Olá, me chamo Janice Merigo, assessora em políticas públicas da Federação Catarinense de Municípios. Quero cumprimentar a todas as pessoas presentes nesta Conferência Municipal de Assistência Social, que neste ano tem como tema principal a assistência social, direito do povo e dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social. É um tema de extrema importância para que a gente possa ampliar o debate com os trabalhadores e usuários do Sistema Único de Assistência Social dos municípios catarinenses. Neste ano, nós enfrentamos uma situação bastante diferente dos anos anteriores, quando realizávamos as conferências municipais de assistência social. Então, com este tema, o que é importante que a gente possa aprofundar? Assistência social é uma política pública garantida pela Lei Orgânica da Assistência Social, aprovada em 1993. É uma política que trabalha com a proteção social de quem? Daquelas famílias que se encontram em maior vulnerabilidade social junto aos seus municípios. O que é a vulnerabilidade social? É muitas vezes a dificuldade do acesso a um direito social, fragilidade de vínculo familiar e comunitário, e é um momento em que as famílias procuram este apoio e esta responsabilidade do Estado para com as suas demandas do seu cotidiano de vida. Então, as vulnerabilidades sociais, elas vão para além das necessidades econômicas. Elas atendem também fragilidades de vínculos familiares e comunitários, indiferente da condição de renda das famílias. Aqui a política da assistência social ela veio. Ela veio para atender, em especial, as famílias que hoje se encontram acessando os benefícios de transferência de renda, as famílias que acessam o programa Bolsa Família, aquelas famílias que estão no cadastro único, que tem uma renda até 3 salários mínimos, as famílias onde tem pessoa idosa e pessoa com deficiência que acessam o que nós chamamos de benefício de prestação continuada, que é o BPC, que quando numa família nós temos uma pessoa idosa, uma pessoa com deficiência, em que esta família tem menos de 1/4 de um salário mínimo, ela pode ter o direito de acessar esse salário mínimo mensal. Isso é feito também orientado através da política de assistência social e acessado através do INSS. Também nós temos aquelas famílias que acabam acessando o que nós chamamos na política de assistência social de benefícios eventuais, que são aqueles benefícios garantidos pelo decreto 6.307, caso os trabalhadores, os usuários do município ainda não tenham acesso a esse decreto, vocês podem acessá-lo, conhecer, e neste decreto ele diz ali quais são os benefícios eventuais ao que os usuários do SUAS têm o direito de acessar. Quais são esses benefícios? Acesso ao benefício auxílio natalidade, que é quando nasce uma criança numa família, e a família muitas vezes não tem essas condições mínimas de poder acolher no momento do nascimento a criança ou necessita de algum outro cuidado no momento do nascimento. Nós temos o auxílio funeral, que é para aquelas famílias onde acontece uma situação de morte e a família não tem as condições mínimas para poder organizar o seu funeral. Então, este benefício também pode ser acessado e as famílias têm o direito de acessá-lo junto à política da assistência social. Temos as situações de vulnerabilidade temporária, onde na maioria dos nossos municípios aqui em Santa Catarina, nós temos ofertado os alimentos, os alimentos em forma muitas vezes de cartão ou de pecúnia, que é a questão do dinheiro, ou em bens materiais mesmo, quando o município licita diretamente com o supermercado. E também temos as situações de calamidade pública, que é o que a gente está vivenciando também desde 2020. Então, é bem importante que os usuários desta política, a comunidade, os trabalhadores, o Conselho Municipal de Assistência, ele saiba e tenha clareza de que a política da assistência social é uma política pública que oferta serviços, que trabalha com serviços continuados. Desde 2005, nós temos no país um Sistema Único de Assistência Social, que se chama SUAS. O Sistema Único de Assistência Social, ele organizou em todo o país, aqui no estado de Santa Catarina, nos municípios,
serviços que devem e são obrigatoriamente ofertados pelo Estado à população mais vulnerável, que são aqueles serviços que são ofertados nos Centros de Referência da Assistência Social, os já conhecidos CRAS. Esses CRAS ofertam acompanhamento familiar, ofertam grupos de serviço de convivência para diferentes faixas etárias, sempre trabalhando no fortalecimento do vínculo familiar e comunitário e garantindo o acesso a direitos sociais e os direitos tanto na política da assistência social como também referenciando para outras políticas públicas como saúde, educação, cultura, esporte, habitação e trabalhando de forma articulada com as demais políticas intersetoriais também. E a assistência social, além de ofertar serviços continuados, como esses da proteção social básica, que são ofertados no CRAS, que trabalham com a prevenção, com a proteção, também oferecem serviços na proteção social especial. O que é a proteção social especial? São aqueles serviços em que há uma violação de direitos, como, por exemplo, violência contra a mulher, violências praticadas contra a criança, adolescente, no sentido da violência física, da violência psicológica, da violência sexual e também da violência institucional. Também violência contra a pessoa idosa, que nós temos hoje nos deparado, na maioria dos municípios em Santa Catarina, quando há um isolamento social dessa pessoa idosa, quando há uma exploração financeira, quando há uma falta de atenção e cuidado por parte da família. Então, é a proteção social especial lá dos municípios que faz esse atendimento. Nos municípios maiores, nós temos hoje em torno de 90 municípios que ofertam os Centros de Referência Especializado da Assistência Social, os CREAS. Mas como nós temos 90% dos nossos municípios, 60% com menos de 10 mil habitantes, nesses municípios, nós não temos um espaço físico que atenda a média complexidade. Então, aonde que muitas vezes o município procura esse atendimento de violação de direitos? Ou na Secretaria Municipal de Assistência Social, né, no que nós chamamos na gestão municipal desta política, ou ela entra pelo próprio CRAS, procurando esse atendimento, e a equipe técnica, então, psicossocial do CRAS, a orienta de onde procurar esse atendimento quando se tem uma violação de direitos. E além da média complexidade, o Sistema Único de Assistência Social, ele trabalha também com a alta complexidade. O que é a alta complexidade? Quando há uma violação de direitos e naquele momento uma pessoa idosa, uma criança, um adolescente ou uma mulher vítima de violência, ela precisa ser acolhida, ela precisa ter um local onde ela fique temporariamente até que a família seja contactada, até que se faça um acompanhamento familiar e ela possa ou retornar para a família de origem, que é com quem ela morava quando ela teve um acolhimento, ou então ela possa permanecer em alguns serviços da alta complexidade, no caso de crianças e adolescentes, até completar 18 ou 21 anos, para que ela tenha a proteção do Estado. Ou então ir para uma família substituta, que seria uma adoção, ou também para a família extensa, que seria a possibilidade de um grau de parentesco, né, que além da consanguinidade, tenha também vínculos afetivos, relacionais com essa criança e adolescente que possa, então, assumir também o cuidado e a proteção. Então, nós temos no Sistema Único de Assistência Social, em todos os municípios catarinenses, uma política pública organizada por níveis de proteção que a gente chama. O que são esses níveis de proteção? Proteção básica, CRAS, serviços de prevenção e proteção, proteção especial, que atende violações de direitos, e proteção de alta complexidade, que também é especial, mas é de alta complexidade, que atende o acolhimento e o cuidado quando há necessidade, então, da institucionalização, seja ela temporária, ou seja ela ou seja ela definitiva, no caso de algumas instituições de longa permanência para a pessoa idosa, ou no acolhimento até completar, então, os 18 ou 21 anos. Então, essa é a organização do Sistema Único de Assistência Social. Reforçar aqui que a política da assistência social é uma política pública de direito do cidadão, dever do Estado, com serviços continuados,
indiferente das mudanças de governo municipal, governo estadual, governo federal, a política pública hoje ela está regulamentada, nós temos um arcabouço de legislações que trazem ela para dentro da própria Constituição de 88 e legitimam a política de assistência social como uma política pública fundamental na vida das famílias, na vida das pessoas, em especial na vida do que nós chamamos na política de assistência social, usuários, usuárias, pessoas em situação de vulnerabilidade social, que em algum momento da sua vida precisam buscar a proteção do Estado e precisam que a política de assistência social esteja à disposição nos municípios catarinenses. Sobre os recursos relativos à política de assistência social, a Lei Orgânica da Assistência e a Norma Operacional Básica do SUAS, eles trazem claramente quais são as competências dos 3 entes federados. Quem são os 3 entes federados? Governo federal, governo estadual e governo municipal. Qual é a orientação? Que todos esses 3 entes federados, eles têm uma responsabilidade de repassar recursos para os municípios, para que os municípios possam ofertar aqueles serviços, então, que eu já citei. Então, para atender a população, não depende só de recursos próprios do município, depende também de recursos repassados pelo governo federal, pelo governo estadual, que vão ser colocados dentro de um fundo municipal de assistência social, junto com os recursos próprios livres, e este montante de recursos que estão dentro deste fundo municipal de assistência, que a gente poderia trazer como exemplo aqui, que é uma conta, né, seriam utilizados ou são utilizados para atender as famílias nos serviços que são ofertados e nos benefícios que também são ofertados pelo Sistema Único de Assistência Social. Nós temos recursos, então, no âmbito estadual. Nesse ano de 2021 já foram pactuados os repasses dos recursos estaduais para os municípios. Os municípios vão receber 3 parcelas. Existe já a disponibilidade do valor que cada município vai receber lá no site da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social. Vocês terão aqui nesta conferência municipal um eixo que vai tratar exclusivamente de financiamento. Então, será repassado para vocês quanto que o município estará recebendo deste cofinanciamento estadual e vai ser o momento de vocês discutirem e debaterem se esse recurso é o suficiente ou não para manter uma estrutura da política da assistência social no município. Em relação aos recursos federais, esses recursos eles são repassados de forma regular e automática aos municípios. O que é de forma regular e automática? O município fez a primeira vez a adesão a esse recurso e todos os meses o governo federal repassa, então, para os CRAS, para que o CRAS possa ofertar o serviço de acompanhamento familiar e de serviço de convivência. Os municípios, principalmente os pequenos, eles recebiam em torno de R$6.000 mês para a oferta de serviço em CRAS. Nós tivemos uma grande dificuldade nesses repasses a partir de 2019, considerando que há uma portaria chamada Portaria 2362, em que ela passou a repassar um valor bem menor do que vinha sendo repassado para os CRAS. Isso tendo impacto, inclusive, de até 35% no valor que os municípios recebiam. Então, hoje, para trazer como exemplo, um município que recebia R$6.000 para o CRAS está recebendo em torno de R$1.700. Este impacto no repasse dos recursos federais, ele tem sido significativo para que o município consiga manter a oferta desses serviços à população. Então, o eixo que vai tratar do financiamento da assistência, ele precisa refletir, discutir, compreender o que é essa portaria 2362, qual o impacto desta portaria na vida das pessoas que estão no município e que precisam dessa política pública, bem como se esses recursos estaduais e federais eles são o suficiente para poder ofertar atendimento à população. Uma outra informação importante, quando nós falamos em recursos, é trazer para vocês que no ano de 2020, em função da pandemia, houve um repasse de recursos extraordinários,
tanto do governo estadual quanto do governo federal. O que são esses recursos extraordinários? São aqueles recursos que foram repassados em 2020 em função do aumento das demandas da população que procuraram pela assistência social. Então, os impactos da pandemia, nós tivemos famílias que ficaram sem renda, nós tivemos famílias que não tiveram mais acesso ao trabalho, inclusive informal, nós tivemos demissões do trabalho formal, nós tivemos impactos nas crianças que hoje passam 24 horas nas suas casas, então tendo que acessar aquela alimentação que acessava lá na educação, lá no serviço de convivência, na própria assistência social, ou em outros espaços da comunidade, hoje estão concentradas todas as refeições e alimentações na casa das famílias. E isso impacta significativamente também na questão da renda dessa família. E todas essas questões, elas vieram trazer necessidades também desses aportes de recursos extraordinários, que eram aqueles que não estavam previstos nos orçamentos, tanto do governo estadual e municipal. No entanto, o que a gente precisa ter claro? Que esses recursos extraordinários, eles não podem substituir aquele repasse anual que o governo estadual e federal tem obrigação legal de repassar para os municípios, até porque a demanda aumentou, não são as mesmas demandas que a gente vinha atendendo antes da pandemia, e esses recursos extraordinários, como o próprio nome diz, ele é extraordinário, ele não é continuado. Então, nós temos que garantir, sim, recursos extraordinários em função da pandemia, em função das condições de vulnerabilidade de vida que as nossas famílias estão passando, mas nós precisamos garantir que os recursos ordinários, aqueles sempre repassados pelo governo estadual e federal, eles sejam mantidos e, inclusive, eles venham a acrescentar os seus valores, a melhorar os seus valores. Até porque hoje, até nos municípios de pequeno porte 1 e 2, nós temos demandas de população indígena, nós temos demanda de população quilombola, nós temos demanda de imigrantes que têm vindo em todos os municípios catarinenses, e eu acredito que não seja diferente no município de vocês. Se ainda não chegou, pode chegar amanhã, e aí com qual recurso a gente vai atender essa demanda também, sendo que é uma população alvo e é uma população que a política da assistência social tem sim responsabilidade enquanto proteção social de também atender. Então, é importante que no eixo específico onde trata do financiamento, vocês tenham clareza de quais são os recursos que o município de vocês recebeu no ano de 2020, tanto ordinário quanto extraordinário, do governo estadual e do governo federal, e também quanto o município de vocês colocou de recurso, para que vocês possam, enquanto população, avaliar se esses recursos são suficientes, não são suficientes, aonde nós precisamos melhorar esses recursos para poder manter e continuar a oferta de serviços às famílias em vulnerabilidade social e também para atender às demandas de benefícios eventuais que também são garantias do SUAS afiançado às famílias catarinenses. A partir das questões iniciais pontuadas em relação à importância da política da assistência social e também do seu financiamento, neste momento vocês terão, durante a conferência municipal, a discussão de 5 eixos importantes. Esses 5 eixos serão trabalhos em grupos, onde no primeiro eixo vai ser tratado sobre a proteção social não contributiva e a importância da política de assistência social no contexto da equidade social. O eixo 2 vai tratar do financiamento e orçamento no SUAS. O eixo 3 ele vai tratar sobre a importância do controle social, da participação dos usuários, dos trabalhadores, a importância do Conselho Municipal de Assistência. O eixo 4 ele vai tratar sobre a gestão e principalmente a articulação dos serviços e benefícios já citados inicialmente aqui. E o eixo 5 ele vai finalizar então com a importância da atuação do Sistema Único de Assistência Social em situações de calamidade, que é o que nós temos vivenciado a partir do ano de 2020, agora em 2021 também. Então, diante desses 5 eixos, vocês vão deliberar por propostas dos municípios,
ou do município que vocês consideram importante em cada um desses eixos, a partir do debate que vocês farão no grupo, que será conduzido por profissionais que vão poder, junto com vocês, por trabalhadores do SUAS, que vão ouvir os usuários, que vão ouvir o conselho, que vão ouvir a comunidade em geral, para que vocês possam avançar na implantação e na implementação e nos avanços do Sistema Único no município ao qual vocês vivem, ao qual vocês precisam que garanta a proteção social das famílias. Aqui é muito importante nós finalizarmos essa fala principal, inicial aqui da conferência, dizendo que o Sistema Único de Assistência Social, a política de assistência social, ela sempre foi uma política essencial no nosso país. Ela sempre foi uma política que garante às famílias o cuidado, a proteção, a garantia de acesso a direitos sociais. Então, uma política tão importante antes da pandemia, uma política pública importante durante a pandemia, a qual ela teve uma visibilidade maior, até porque as famílias tiveram impactos significativos em suas vidas e procuraram essa política pública nos municípios, e com certeza continuará sendo uma política essencial após a pandemia. Então, nós queremos muito que vocês discutam, que vocês debatam, que haja uma participação excepcional dos usuários neste momento, que são as pessoas em que essa política pública tem o compromisso ético de atender, para que vocês possam deliberar por propostas que sejam de fato efetivas e que devam se materializar no município de vocês. Eu quero aqui, em nome da FECAM, da Federação Catarinense de Municípios, das associações de municípios, desejar uma excelente conferência municipal e que nós conseguimos manter o SUAS cada vez mais efetivo, mais consistente e uma política pública efetiva na vida das famílias catarinenses.